oportunidade de. Então, as minhas palavras iniciais são de agradecimento. Quero agradecer a oportunidade de estar presidindo esse painel de apresentação de resultados de pesquisas. Tem gente de todo o Brasil, agora mesmo nós estávamos conversando, né? Tem gente aqui de São Paulo, tem gente do Sul, tem gente lá do Norte. Há pouco nós vimos o professor lá do Amazonas falando. Então, eu quero agradecer essa oportunidade, é uma oportunidade ímpar, e eu faço em nome dos professores. Susana Palladini, que é professora de Direito do Trabalho da Universidade de Parma, eu queria estar presente, estive no ano passado, esse ano, infelizmente, não pude estar presente, então quero aqui fazer um registro de agradecimento à Universidade de Parma, em nome da professora, por receber nós brasileiros, nós professores brasileiros, ali na Universidade de Parma. E eu quero convidar os professores e alunos do mestrado, doutorado, da graduação, pesquisadores, a tentar ir nos próximos anos, porque, além de ser, né, uma cidade linda, tanto Parma quanto Milão, que sempre se faz em Milão e Parma, nós começamos há muitos anos atrás com a professora Denise Fincato, e a próxima que eu quero agradecer é a professora Denise Fincato, que é professora também de Direito do Trabalho na Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, e é diretora desse colóquio. É com ela que eu fui a primeira vez lá em Parma, que nós fazíamos Madrid, Parma e Porto, né? E agora, então, ficou concentrado Parma e Milão. E quero, finalmente, agradecer, não menos importante, ao professor Fábio Veiga, que é presidente do Iberjur, professor da Universidade Lusófona, e por ter esse trabalho, assim, coordenar esse trabalho do Iberjur, que une professores, pesquisadores da América Latina com professores europeus, em especial da Espanha, Portugal e da Itália, no caso específico agora da Itália. Então, dando início às apresentações, eu quero registrar, serão 10 minutos para cada apresentação. A princípio, a gente não vai fazer comentários, sobrando tempo, daí nós vamos fazer, então, comentários, abrir, inclusive, para os participantes questionamentos. Mas, a princípio, a ideia é que haja as apresentações e eu quero aqui a Adriana de Jesus, o André Machado Cavalcante e a Ana Cristina Barbosa Guedes de Carvalho Rocha, que são da UERJ, da PUC Rio Grande do Sul e da UNB. Eu vejo que não estão presentes, eu não sei se eu não estou vendo direito. Eu vejo que a Andresa está presente. Não está presente. Então, tem algum dos três estão presentes? Não? Bom, então eu vou passar de imediato para o segundo trabalho, que registro aqui que o professor Denilson pediu que adiantasse por problemas, mas daí, quando tiver os três, ele me avisa e nós vamos tentar, então, antecipar sua apresentação, professor. Então, passo de imediato a palavra à professora Yara Águila, a Dara Samão Martins e Frank Pereira, são da Faculdade de Direito de Franca. A professora aqui estava me explicando, estava fazendo uma confusão, porque tem duas instituições públicas lá. No caso, a Faculdade de Direito da professora Yara é do município de Franca, uma autarquia, e tem também a Universidade do Estado de São Paulo lá. Então, assim, inclusive conheci isso, professora, não sabia disso, peço desculpa pela minha ignorância em relação ao tema. E o trabalho que vão apresentar é o assédio eleitoral no ambiente de trabalho como forma de perseguição. Professora Yara, a senhora e sua equipe aí tem 10 minutos para a apresentação. Bom, inicialmente eu quero agradecer à professora que fez a abertura, a professora Zélia, e junto com meus agradecimentos eu quero externar um contentamento que eu tenho, porque eu tenho participado de alguns congressos e não são tantos os congressos que o pessoal da área do direito do trabalho está tão presente. Então eu quero agradecer muito
o enfoque que tem dado para os pesquisadores da área do direito do trabalho. Dando sequência, esse artigo foi Professora escrito. Yara, eu quero dizer que esses eventos que eu comentava aqui, esses colóquios, como era a professora Denise lá no Rio Grande do Sul que coordenava, e depois eu já entrei, foi no segundo, isso acho que em 2016, 17, 2015, não lembro, e ela é professora de trabalho, então era mais trabalho, e aí quando eu entrei, aí foi direito de trabalho e seguridade social. Então, a princípio era. E como se manteve assim, na verdade, com a parceria do Iberujur, houve uma ampliação, mas o foco inicial, e aí por isso eu também observo isso, que normalmente a senhora falou direito de trabalho, mas eu, com muito mais razão, falo dos direitos de seguridade, porque eu tenho estado em eventos, tanto na América Latina quanto na Europa, de trabalho e seguridade social, e tem 6, 5 painéis, um de seguridade. Então, se a senhora faz esse registro, imagine a seguridade social. Então, queria assim, me juntar à senhora em relação a isso e devolvo, peço desculpa por essa minha intromissão, mas queria fazer esse registro para trazer o histórico desses colóquios aqui, né? E aí devolvo a palavra para a senhora, descontando esse tempo aí. Tá. Está com a palavra. Só para lembrar uma expressão que a meninada usa muito, né, professor? Então, nesse caso, estamos junto. Tá certo. Bom, então, professora, esse artigo que foi escrito em conjunto com os alunos do mestrado da Faculdade de Direito, a aluna Dara Salomão Martins e o aluno Frank Sérgio Pereira, e esse artigo representa o trabalho em pesquisa que a gente tem feito e o produto que tem sido, o resultado que tem sido gerado com estas pesquisas que estão sendo feitas. Então, inicialmente, a Dara vai fazer uma explanação de uma parte do artigo, e depois eu falo um pouco, e depois o Dr. Frank fala um pouco também. Então, a Dara começa. Bom dia a todos. Gostaria de cumprimentar a todos no nome da professora Zélia, agradecer à doutora Yara por ter topado participar comigo, ao doutor Frank também, que prontamente aceitou escrever conosco. Bom, o nosso artigo fala um pouco sobre os direitos políticos, né? Inicialmente, a gente tinha no Brasil, com a era do militarismo, a gente ficou com esses direitos políticos um pouco comprometidos, e quando veio a Constituição de 1988, devolveu-se a oportunidade e a liberdade de expressão política, liberdade de voto, dentre outras situações. Acontece que esse direito é estendido a todos e os trabalhadores, em tese, devem ser livres para escolher em quem votar e ter a sua liberdade de opinar e ter as suas próprias opiniões políticas. E a própria Constituição assegura o meio ambiente de trabalho saudável e equilibrado. Acontece que com as novas tecnologias, isso tem ficado um pouco comprometido. Por quê? Porque nós sabemos que o patrão tem o poder diretivo, né? E muitas vezes o patrão acaba extrapolando esse poder diretivo por estar amplamente conectado ao seu funcionário. Tem a possibilidade de segui-lo nas redes sociais, verificar o que ele posta, dentre outras situações que externam a posição política do trabalhador. E com essas situações, muitas tem se tornado corriqueiro que os patrões, de certa forma, persigam os seus trabalhadores e imponham a sua própria opinião política. E caso o trabalhador não concorde ou não aceite aquela posição, eles são perseguidos e muitas vezes até mesmo mandados embora e ficam prejudicados no ambiente de trabalho. E esse assunto, infelizmente, ainda não é muito debatido. Então, por isso, nós trouxemos esse tema e vamos falar um pouquinho também mais aprofundado sobre o poder diretivo do empregador na segunda parte, que vai ficar com a doutora Yara. E, por fim, a gente vai colocar, junto com o doutor Frank, métodos de políticas públicas que visam combater esse tipo de atividade dentro do ambiente laboral. Então, pelo decorrer do tempo, não gostaria de tomar muito mais tempo, e essa primeira parte é basicamente para explanar essa situação. Passo a palavra para a doutora Yara. Então, aí depois. Professora está com a palavra. Obrigado. Bom, como eu já cumprimentei e dei o meu bom dia a todos, eu já dou sequência à exposição do artigo, sucintamente o que se trata do artigo, né?
Aí a percepção que nós temos é que dentro de uma relação de trabalho, sobretudo, e em especial, dentro de uma relação de emprego, são fatores que trazem desequilíbrio nessa relação entre empregado e empregador, e por isso é tida como uma relação jurídica assimétrica, na qual uma das partes do contrato, o empregador, tem um poder de força maior, e a outra parte do contrato, considerado por ser hipossuficiente econômico, tem um poder de força menor dentro do contrato de trabalho. E aí nós estamos pesquisando e tratando a origem desse desequilíbrio. E a gente encontra como fator primeiro desse desequilíbrio a questão da subordinação. A questão da subordinação do empregado frente ao empregador tem como fundamento jurídico o poder diretivo ou empregatício que o empregador exerce legitimamente sobre a prestação de serviço. Mas uma coisa que a gente precisa começar a desmistificar e a separar com uma análise jurídica é quais são os limites desse poder diretivo ou empregatício. Se, por um lado, o empregador tem mesmo o direito de organizar a prestação de serviços, tem mesmo o direito de estabelecer regras para esta prestação de serviços, de controlar e fiscalizar a prestação de serviços e até disciplinar o não cumprimento destas obrigações, é isso que compõe o poder diretivo. Por outro lado, existem limites para o empregador exercer este direito. E os limites são os limites traçados pela própria Constituição Federal brasileira e também os limites traçados pela legislação infraconstitucional. Se, por um ponto, a nossa Constituição Federal ela prioriza como um direito fundamental, como um direito social, o direito à intimidade, o direito ao trabalho, e como princípio maior, como fundamento da nossa Constituição Federal, a dignidade, inclusive a dignidade do trabalhador. Então, o empregador não pode usar a sua força decorrente de poder diretivo, de onde decorre a subordinação da prestação de serviços, para impor aos trabalhadores a sua ideologia política, para impor aos trabalhadores em quem devem votar, em quem não devem votar, e nem mesmo usar de ferramentas tecnológicas que o empregador detém para fiscalizar e até para investigar qual é o perfil ideológico ou político de seus trabalhadores. Isso desrespeita, na conclusão que o professor Frank vai chegar, isso desrespeita os princípios básicos da Constituição Federal e direitos fundamentais traçados pela nossa Constituição Federal. Então, a importância da gente trazer a existência do desequilíbrio entre empregado e empregador, o papel da subordinação e o limite do poder diretivo parece ser fundamental para estabelecer limites para a atuação do empregador face à prestação de serviços dos seus empregados. Traçado este paralelo, traçado este paradigma, aí a gente consegue percorrer melhor qual é o papel da liberdade política dentro de um contrato de trabalho, especificamente um contrato de emprego. E sobre isso, o professor Frank vai dar sequência. Professor Frank, Oi, bom dia, vocês me ouvem? estamos ouvindo, sim. Sim. Bom dia, professora Zélia, a qual cumprimento em nome de todos. Então, dando continuidade, nós vamos falar sobre então o papel das políticas públicas nesse combate do assédio eleitoral. Infelizmente, acredito que no Brasil, né, nas últimas eleições, nós tivemos esse grande problema que é a questão da perseguição, né, dos trabalhadores, principalmente com relação à liberdade de pensamento. E conforme a doutora Yara mesmo já muito bem colocou, nós temos, então, esse grande problema entre o trabalhador, que não pode, muitas vezes, se expressar dentro da empresa por conta da sua ideologia. Então, nós verificamos a proposta aqui, por exemplo, como da Tríplice Hélice, onde nós temos um modelo de interação entre universidade, indústria e o Estado, pensando na forma de inovação, de como a gente poderia ter políticas públicas relacionadas a isso. Apesar de a gente ter um esforço muito grande entre o poder legislativo, o poder executivo, o poder judiciário, nós temos aí uma situação também na prática, porque muitos trabalhadores com medo de perder o seu emprego, eles acabam não denunciando, né? E aí nós, na nossa pesquisa, nós verificamos que a Justiça do Trabalho brasileira,
ela, com o uso da inteligência artificial, ela trouxe um robô que ele consegue, então, identificar nas ações trabalhistas quais que eles conseguem verificar sobre o assédio eleitoral. Então, dando aí uma possibilidade que o magistrado ele possa, a partir da identificação desses processos, ele conseguir, então, pautar e, concorrentemente, ele consegue, então, fazer uma análise e aí ele consegue, então, fazer um julgamento específico sobre aquelas situações até mesmo antes das eleições, porque depois de passar da eleição pode acontecer, então, fatores externos que podem, inclusive, trazer situações mais complexas para até o resultado da eleição, né? Aqui, Franca, que é uma cidade calçadista, que é uma cidade que tem bastante indústria, nós tivemos diversas situações aqui em que vários donos de fábrica chegaram a ameaçar os seus trabalhadores. Então, a situação é muito complexa. Então, já por conta do adiantado da hora e já finalizando aqui os nossos 10 minutos, nós verificamos que a inteligência artificial é uma das ferramentas que nós temos como política pública para que a gente possa, então, exercer aí essa proteção à liberdade de pensamento, essa garantia da autonomia, né, política dos trabalhadores, conforme já foi discutido aqui pelas minhas colegas. Então, seria, então, esse o nosso objetivo, lembrando que é apenas o início de uma pesquisa, nós pretendemos estender essa pesquisa também para outros países para verificar como que funciona também esse assédio eleitoral em face dos trabalhadores. Então, é o que eu tinha para me apresentar e agradeço, então, a professora Zélia. Eu que agradeço, então, eu quero, inclusive, assim, parabenizar a professora Yara, o professor Frank, a Dara, a aluna Dara, né, por ter se mantido nos 10 minutos. Às vezes a gente tem dificuldade de, em 10 minutos, apresentar uma pesquisa, todo um trabalho feito, mas quero parabenizar. Eu quero registrar aqui ao Denilson, ao professor Denilson, que como o professor Fábio ele pediu para adiantar, como o professor Fábio já apresentou, e ele é o quinto, então, a princípio, eu vejo que a Adriana, o André e a Ana Cristina ainda não estão presentes. Eu vou passar, então, agora para o terceiro trabalho e pedindo aos professores, né, a Yara, o professor Frank, a Dara, que ao menos um dos consigam ficar até o final, se não todos, ao menos alguns, porque se tiver tempo, a gente pode fazer discussões em relação ao tema. Essas foram orientações que eu recebi, né, então vamos fazer isso. Eu vou, então, agora, considerando que ainda não estão presentes os pesquisadores do primeiro trabalho, e como o segundo já apresentou, eu vou passar a palavra a Andressa Letícia Oliveira Tuntes Ramos e a Luana Caroline Nascimento. Inclusive, elas vão ter dois trabalhos. No primeiro momento, ambas são da Universidade do Estado do Amazonas. Elas vão apresentar, num primeiro momento, o primeiro trabalho, que é a fronteira entre tecnologia e ética, protegendo neurodireitos e privacidade na era da monitorização cerebral no ambiente de trabalho. Estão com a palavra Andressa e Luana pelo tempo de 10 minutos e depois daí eu leio o próximo trabalho, que também é de vocês, e vocês continuam daí no próximo trabalho. Estão com a palavra. Estão com a palavra. Bom dia a todos. Meu nome é Luana Caroline Nascimento Damasceno, junto com a Andresa. Nós somos mestrandas da Universidade do Estado do Amazonas. E o nosso primeiro trabalho, ele vem falar um pouquinho sobre neurodireitos e privacidade na era da monitorização cerebral no ambiente do trabalho. E esse tema, ele nos remete à seguinte problemática, né? Quais são as implicações da implementação da tecnologia de vigilância de inteligência artificial no ambiente do trabalho, especificamente sobre esses direitos neurológicos e a privacidade dos empregados. Essa nossa pesquisa, ela possui como objetivo analisar essa dimensão do direito fundamental à privacidade no contexto das novas tecnologias e os direitos dos trabalhadores potencialmente violados com essa inserção
das inteligências artificiais. A metodologia adotada foi a dedutiva, com finalidade qualitativa por meio de revisão bibliográfica. Agora, a Andresa vai dar uma sequência ao aprofundamento da nossa pesquisa. Andressa está com a palavra. Muito obrigada. Dando prosseguimento, então, como exemplos de monitorização cerebral utilizada pelas empresas, podemos citar que, desde 2018, a China ela já utiliza uma espécie de boné destinado a monitorar as ondas cerebrais, com a finalidade de extrair dados diretamente do cérebro dos trabalhadores, para que os gestores possam ajustar o ritmo de produção e os fluxos de trabalho. Outro exemplo utilizado nos Estados Unidos são os denominados crachás sociométricos, que são dispositivos de dimensões reduzidas, parecidas com o tamanho de um celular, e que são equipados com diversos sensores. Esses sensores permitem o rastreamento da posição dos usuários, da movimentação, da interação com os demais e até do estado emocional. No contexto da relação empregatícia, que é caracterizada pelo desequilíbrio de poder entre as partes, questiona-se, então, se o empregado dispõe de condições efetivas para recusar o uso desses dispositivos e, por consequência, a submissão de seus dados neurais. Então, a ausência de regulamentações em locais de trabalho orientados por inteligência artificial necessita de um conjunto robusto de padrões laborais para fornecer proteção a danos potenciais, como o preconceito, a discriminação e a perda de autonomia, já que ocorre essa invasão dos dados neurais do trabalhador. As estruturas de políticas públicas devem estabelecer direitos trabalhistas claros e responsabilidades do empregador para garantir que as tecnologias de inteligência artificial beneficiem em vez de prejudicar os trabalhadores. Nessa pesquisa, nós identificamos que, no Brasil, o reconhecimento constitucional dos neurodireitos está em andamento, porque existe um projeto de emenda constitucional, o projeto número 29 de 2023, e, além disso, na Câmara dos Deputados, tramitam 2 projetos de lei, o projeto número 522 de 2022, que altera a Lei Geral de Proteção de Dados para regulamentar a proteção do uso e processamento de dados neurais, e também o projeto de lei número 2174 de 2023, que estabelece normas e princípios para proteger os direitos fundamentais relacionados ao cérebro e ao sistema nervoso humano, visando a garantia, a proteção e a promoção dos neurodireitos. Isso porque o monitoramento biométrico baseado em IA pode levar a danos como o aumento do trabalho emocional e a invasão da privacidade. Se não for cuidadosamente gerenciado durante as fases de desenvolvimento, implantação e uso, existe, portanto, uma abordagem sistemática para entender e mitigar esses danos é essencial para proteger os trabalhadores. Finalmente, pode-se dizer que, não obstante as neurotecnologias baseadas em IA ofereçam ganhos potenciais de produtividade, já que essa é a intenção do uso dessas tecnologias no ambiente de trabalho, elas também apresentam desafios significativos, principalmente à privacidade e aos direitos neurais dos trabalhadores. Lidar com esses desafios exige uma abordagem que envolve vários aspectos, como o desenvolvimento de políticas, design ético e conformidade regulatória. Dessa forma, equilibrar esses elementos é essencial para garantir que as tecnologias de IA melhorem a produtividade no local de trabalho, mas sem comprometer os direitos dos trabalhadores, principalmente o direito à privacidade. Hoje já se fala até em privacidade mental. Era esse o nosso resumo acerca da pesquisa, por enquanto. A pesquisa ainda está em andamento, mas até o momento foi esse o nosso resumo. Muito obrigada. Eu quero agradecer a Andresa e a Luana, né, pela síntese, né, e aí convidá-las na sequência para apresentar o segundo trabalho e depois pedir que fiquem para que, se tivermos tempo, podermos, então, abrir para questionamentos, discussões. Agora, então, eu vou passar novamente a palavra
a Andresa Letícia Tudes Ramos e a Luana Nascimento Damasceno. Eu já disse que são da Universidade do Estado do Amazonas, e agora o trabalho delas é a súmula 47 da TNU sobre a ótica da crise climática amazônica, análise como instrumento de justiça ambiental e de proteção dos trabalhadores rurais e seus reflexos na Previdência Social. Eu devolvo a palavra, então, para a apresentação desse segundo trabalho. Muito obrigada. Prosseguindo, então, com o segundo trabalho. A pesquisa aborda a aplicabilidade da súmula 47, aprovada pela Turma Nacional de Uniformização dos Juizados Especiais Federais no contexto de crise climática. E o objetivo principal dessa pesquisa é compreender em quais pontos esse entendimento sumulado se conecta com as questões ambientais e quais os seus reflexos na Previdência Social. Essa súmula insere-se no debate sobre a conciliação entre a proteção social e a sustentabilidade no sistema previdenciário, fazendo surgir como problema de pesquisa como a súmula 47 da TNU pode contribuir para a proteção dos direitos dos trabalhadores rurais e para a promoção da justiça ambiental em um contexto de crise climática, sem comprometer a saúde financeira do sistema previdenciário. O teor da súmula 47 da TNU é o seguinte: uma vez reconhecida a incapacidade parcial para o trabalho, o juiz deve analisar as condições pessoais e sociais do segurado para a concessão de aposentadoria por invalidez. Isso significa que, além da doença que acomete o trabalhador, é preciso considerar fatores como idade, nível de escolaridade e a dificuldade de inserção no mercado de trabalho. Trazendo esse raciocínio para o contexto dos trabalhadores rurais da Amazônia, acometidos por algum tipo de doença incapacitante, a intensificação de eventos climáticos extremos, como secas prolongadas e inundações, tem prejudicado significativamente as atividades agrícolas e pesqueiras, principais fontes de renda da população local, o que torna a reinserção no mercado de trabalho praticamente inviável. Considerando ainda a escassez de oportunidades e as exigências físicas das atividades porventura disponíveis. Não obstante, a precariedade das condições de vida e a hipossuficiência dos rurícolas amazonenses ou amazônidas, como o limitado acesso à justiça e aos serviços públicos, também dificultam a comprovação desses direitos perante a Previdência Social. Dessa maneira, considerando que a vulnerabilidade dos rurícolas amazônidas é um desafio recorrente para a comprovação da atividade rural por parte dos segurados especiais, a discussão sobre a concessão de benefícios previdenciários ainda é complexa, por envolver a ponderação de diversos fatores, como a informalidade, a sazonalidade do trabalho e a falta de documentação. Passo, então, a palavra à Luana para o prosseguimento, ou a professora. Luana, está com a palavra. Obrigada. Dando continuidade ao nosso resumo, né, que é uma pesquisa também que ainda está sendo trabalhada, o que acontece aqui no Amazonas. A maioria dos trabalhadores rurais, eles têm uma dificuldade de acesso por questões de logística mesmo. E aí que o INSS ele dispõe de uma lista, de uma série de documentos, né, para que você consiga ali o acesso à concessão de um benefício previdenciário. E dada essa logística, dada toda essa dificuldade, os trabalhadores rurais daqui do Amazonas, eles têm um ônus a mais, né, digamos assim, porque eles não conseguem reunir toda essa documentação. E por isso que a súmula 47 ela é tão importante, porque o juiz também leva em consideração, na sua análise ali do benefício, as condições pessoais, como a Andresa falou, né? Eles verificam eles verificam a idade, o nível de escolaridade, a possibilidade de reinserção ou não no mercado de trabalho. Em contrapartida, ao passo que isso beneficia os trabalhadores rurais, isso também pode trazer uma consequência para a Previdência Social.
que seria, no caso, se essa concessão de benefício por incapacidade ela for concedida de forma excessiva, existe, obviamente, a possibilidade de um comprometimento da saúde financeira do sistema previdenciário, o que impactaria negativamente a economia como um todo. Então, a nossa pesquisa, ela fala justamente dessa ponderação, né, para que em um contexto de crise climática se analisem justamente quem realmente precisa desse benefício, e não apenas considerando, digamos assim, os requisitos de forma genérica. Em vista disso, a gente traz aqui um resultado parcial, né? E sugere também que o poder público ele adote medidas de incentivo a práticas agrícolas mais sustentáveis, né, para melhoria da condição de vida desses trabalhadores rurais, além da simplificação desses procedimentos e a criação de programas de regularização fundiária, que até então, aqui no Amazonas, ainda é bastante precária, né? Enfim, além de estabelecer critérios, além, na verdade, da comprovação, essa comprovação de atividade, ela deve considerar, obviamente, as peculiaridades de cada caso, de forma a garantir que os benefícios sejam concedidos aos realmente necessitados. Muito obrigada. Eu agradeço novamente a Andressa e a Luana, né, pela apresentação. E depois convido para ficar. Eu mesmo tenho alguns comentários a fazer em relação a isso. Minha temática é direito previdenciário, mas nós vamos fazer isso no final, conforme a orientação da organização. Como foi mencionado pelo Fabiano, que está me auxiliando aqui, o professor Fábio Veiga e a Ana Luísa fizeram a apresentação ontem, então, em razão disso, e considerando o pedido do professor Denilson, de que ele está com problema de horário, eu vou passá-lo nesta apresentação do Fábio. Então, aqui eu vou fazer agora, vou fazer a chamada do trabalho e depois passo a palavra para eles. Então, o próximo trabalho é do Denilson Melo de Aguiar, Priscila da Silva Souza e Helder Brandão Góes. Os três da Universidade do Estado do Amazonas. Então, novamente aqui, nós já tivemos os dois trabalhos da Andresa e da Luana, que também são da Universidade do Estado do Amazonas, e nós vamos, então, eles vão apresentar o trabalho Inovação Tecnológica e Direitos Sociais, o papel das populações amazônicas na construção de soluções sustentáveis. Professor Denilson, está com a palavra. Obrigado, professora. E passo a palavra aí inicialmente para os meus alunos, que eu finalizarei a apresentação. Muito obrigado, professora Zélia. Então, passo a palavra para a Priscila e para o Helder. Bom dia, professora Zélia. Bom dia a todos. É com grande satisfação que eu apresento esse trabalho aqui nesse painel. Eu estou muito honrado, especialmente por ter tantos colegas aqui do programa de mestrado. Eu me chamo Helder Góes, sou mestrando em Direito Ambiental pela Universidade do Estado do Amazonas, a UEA, e eu vou apresentar o trabalho Inovação Tecnológica e Direitos Sociais, o papel das populações amazônicas na construção de soluções sustentáveis. Eu inicio falando da interdependência entre tecnologia e desenvolvimento sustentável, que incentiva a criação de novas tecnologias para a promoção de direitos sociais. E dentro desse contexto, nós temos as populações amazônicas, as comunidades tradicionais, os povos indígenas como agentes fundamentais para esse processo. E diante disso, a grande indagação do problema do nosso trabalho está como essas tecnologias elas podem ser desenvolvidas e implementadas de forma que respeitem as tradições dessas populações. E disso eu passo para o objetivo, que é em compreender como as populações amazônicas elas podem colaborar
para a criação dessas soluções sustentáveis. E, para isso, o nosso trabalho ele tem uma metodologia de abordagem qualitativa, de estudo bibliográfico e estudo de caso, com enfoque na interseção entre inovações tecnológicas, sustentabilidade e direitos sociais. E agora eu peço licença para a minha colega Priscila Silva dar continuidade na apresentação do trabalho. Muito obrigado. Priscila está com a palavra. Olá, bom dia a todos. É um prazer novamente estar aqui. Vou ser célere, dar continuidade aqui à apresentação do meu colega juntamente para que o Dr. Denilson possa finalizar. Então, as conclusões cêntricas do nosso trabalho, elas apontam que as populações amazônicas, elas desempenham papéis protagonistas na edificação de soluções tecnológicas sustentáveis. Ao combinar saberes tradicionais com inovações tecnológicas, elevando assim benefícios dessas iniciativas, sendo essencial promover políticas públicas que consigam assegurar uma participação efetiva dessas populações, respeitando os seus direitos culturais e também territoriais, além de incentivar o cumprimento justo de benefícios. A integração existente entre inovação tecnológica e direitos sociais, ela pode sim ser um caminho estratégico para que haja, efetivamente um desenvolvimento mais equitativo e sustentável. Desta feita, as políticas públicas advindas dessas populações tradicionais, elas podem ser um exemplo a ser seguido, em especial quando são imersas nas instituições públicas. Na energia renovável, podem ser vistos que são implementados painéis solares, como, por exemplo, a comunidade indígena Três Unidos do povo Cambeba, localizada na área de proteção ambiental do Rio Negro, ficando a 60 quilômetros de Manaus. Com o apoio da Fundação Amazônica Sustentável, a FAS, iniciativas de turismo sustentável tiveram faturamento superior a 15 milhões de reais. Esses dados, eles são concernentes ao período, aquele lapso temporal de 2017 a 2022, e corresponde a um trabalho de 24 pequenas empresas turísticas que são gerenciadas por famílias e associações em comunidades que recebem esse fomento e uma capacitação e assessoria técnica da FAS. Concernente à experiência amazônica Amazônia Baré, você se hospeda na casa de uma família local e você consegue vivenciar por alguns dias essa rotina, que é existente na floresta. Nisso, você aprende com as tradições e saberes originários. Você prova da deliciosa culinária baré, acompanhada de processos e práticas cotidianas ancestrais. Nessa conexão baré, os viajantes também eles podem interagir diretamente com esses povos, com essas pessoas que vivem nessa comunidade. Então, a imersão ela começa dia antes, ou seja, no embarque, com diversas materiais que preparam e às vezes até introduzem os participantes sobre esses aspectos concernentes à vida indígena. Esse foi algum dos exemplos que nós trouxemos no nosso trabalho. Agora eu passarei a palavra para o Dr. Denilson, para que ele possa finalizar o nosso trabalho com chave de ouro. Muito obrigada. Denilson está com a palavra. Olá, gente, tudo bom? Meu nome é professor Denilson, da Universidade do Estado do Amazonas. Sou professor do curso de Direito. É uma honra ver os alunos do PPGDA apresentando hoje também. Agradeço o evento, a possibilidade de nós falarmos um pouco aqui do norte do Brasil. Ao tratarmos de povos indígenas e comunidades tradicionais, numa perspectiva de inovação tecnológica, não dá para superestimar o conhecimento dos povos indígenas e nem comunidades tradicionais em processo de resiliência e adaptação tecnológica. Eles já dominam há muito tempo e hoje eles utilizam como instrumento não só de empoderamento, mas também de institucionalização de políticas públicas e políticas sociais, em especial quando se trata de turismo, quando se trata também de uma tecnologia aplicada à própria existência deles. Um outro caso que a gente não citou aí porque tínhamos que escolher, o resumo tinha uma quantidade determinada, por exemplo, uma base da Apple numa comunidade agroecológica
a 30 horas de barco da cidade de Manaus, no município de Boa Vista do Ramos, que eles utilizam os computadores da Apple a partir de um projeto que a Apple implantou aqui para aprimorarem os conhecimentos que eles têm sobre a agroecologia que eles já vêm desenvolvendo há muito tempo. Tanto prova que é uma região, quando nós entramos no pátio das plantações, né, nós entramos sem máquina fotográfica, sem nada, que lá eles estão desenvolvendo novas espécies de abacaxi, mais resistentes, desenvolvendo mais ainda mandiocas, que a gente tem mais de 2.000 espécies de mandiocas, desenvolvida numa biotecnologia social dos povos indígenas, comunidades tradicionais. Eu convivi com eles, foi uma experiência muito boa. Um outro fator muito importante que nós temos que falar é que nós precisamos de dois pontos para se ter essa consolidação tecnológica e inovadora aqui na Amazônia: energia elétrica e internet. Energia elétrica já está sendo difundida em toda a Amazônia, as placas solares. É claro que eu tenho uma preocupação com o lixo nuclear, porque quando as placas quebram, né, para onde elas vão ficar onde? Mas isso já é difundido, até mesmo porque nós pagamos uma energia extremamente cara, nunca vi isso na minha vida. Nós temos usinas elétricas aqui na Amazônia, a gente paga a energia elétrica mais cara do Brasil. Para mim é um absurdo isso. Enfim, desculpa aí o desabafo, voltando. E o segundo ponto é a internet. Se difundiu aqui na Amazônia a Starlink, que é um aparelho portátil. Esse aparelho portátil da empresa do Elon Musk, difundido em toda a Amazônia. Em toda a Amazônia. Por exemplo, a internet que os garimpeiros usavam para se comunicarem, para fazer garimpo ilegal, desmatamento ilegal, queimada ilegal, por exemplo, as facções criminais aqui também fazem isso para escamotear outros crimes. Toda é a internet do Starlink do Elon Musk. Então, então, assim, nas cidades que você vê aqui e ali as internets de empresas brasileiras, mas não tem como competir, não. Não tem, nem, não tem. Por exemplo, você vai passar um cabo de fibra ótica debaixo de um rio que tem uma profundidade de 120 metros, de uma ponta a outra, mais de 30 quilômetros, correndo o risco desse cabo ser cortado a qualquer momento pela passagem de botos, pela passagem de um barco, de um navio, que já aconteceu. O custo é imenso, é imenso. E aqui a gasolina. Vamos ali no posto comprar gasolina, R$ 6,80. Aí a gasolina no meio da floresta, que você precisa para se movimentar, o litro é 100, R$ 150. Então, né, enfim. Os povos indígenas, comunidades tradicionais, eles têm um alto grau de capacidade de adaptação e resiliência, já dominam essa tecnologia e hoje só basta entrar em algumas redes sociais como o Instagram, colocar o nome de algumas lideranças indígenas que o que eu estou falando, eles falam, eu tanto provo aqui na minha tese, eu cito esse cyberativismo dos povos indígenas e comunidades tradicionais. Teria mais coisas para falar, eu acho que até já falei demais. Não fui nada prudente na minha fala, mas essa é a realidade que a gente está vivendo agora, tá bom? Perdão aí se passou de 10 minutos. Anil, até a próxima. E eu peço para os meus alunos, quando for o momento de discussão, se a reunião aqui na universidade já tiver acabada, eu entro para tentar contribuir um pouquinho, tá bom?
Então, quero agradecer ao professor Denison, a Priscila, os mestrandos Priscila e Helder, pela apresentação do trabalho. E agora, então, sigo na ordem. O próximo trabalho é da Ana Maria Maximiliano, é da Universidade Federal de Santa Catarina, então saímos do norte, vamos para a região sul. Ela vai apresentar o trabalho, o fortalecimento dos sindicatos de trabalhadores no contexto do desenvolvimento econômico. Ana Maria, você está com a palavra pelo período de 10 minutos. Então, bom dia a todos. Agradeço à professora Zélia pela coordenação do painel, ao tempo que parabenizo mais uma vez Iberojur pela organização do evento, organização primorosa em todos os sentidos. Gostaria de estar presencialmente. Infelizmente, não deu. No próximo ano vamos, professora. Ai, se Deus quiser, vamos sim. Vale a pena ir. No próximo ano vamos. Eu estava ano passado, esse ano também não consegui. Que peninha. Devolvo a palavra. Obrigada. Bem, a pesquisa tem por objetivo geral compreender a importância dos sindicatos de trabalhadores, categorizados como propulsores dos direitos sociais, em um contexto de desenvolvimento econômico nacional. A pesquisa ela foi desenvolvida, pensada inicialmente para o caso brasileiro, não é por conta de reforma ou contra-reforma trabalhista, etc. Mas hoje eu percebo que ele também pode ser lido a partir das realidades dos países da América Latina e, quem sabe, até alguns europeus. Bem, então, continuando, adotou-se para a pesquisa metodologia de revisão bibliográfica sob a perspectiva interdisciplinar, especialmente a produção teórica expressa em livros e artigos sobre o objeto da pesquisa, que é o desenvolvimento e a importância dos sindicatos de trabalhadores. Especialmente para o caso brasileiro, a estrutura sindical, composta pela unicidade, a contribuição obrigatória sindicais, bem como a sindicalização por categoria, perdurou até o ano de 2017, oportunidade em que foi extinta a obrigatoriedade da contribuição sindical, que refletiu na diminuição da contribuição sindical e enfraqueceu a manutenção dos sindicatos de trabalhadores. Em consequência, fragilizou as tratativas entre os sindicatos de trabalhadores e empregadores. Não é? Essa falta de contribuição, os sindicatos não conseguiram manter adequadamente a estrutura administrativa e fragilizando, então, por consequência, a tratativa nas convenções ou acordos coletivos com os sindicatos de empregadores. Nesse contexto de enfraquecimento dos sindicatos de trabalhadores e busca pelo desenvolvimento econômico, o desenvolvimento econômico, tendo como um marco a política de governo implementada a partir do ano de 2023 no Brasil, cabe apresentar, com o objetivo de colaborar para a compreensão da concepção de desenvolvimento, a teorização elaborada por Celso Furtado, denominada de teoria do desenvolvimentismo, pensada a partir da realidade da América Latina. Para a América Latina, o desenvolvimentismo é frequentemente associado ao arcabouço teórico que serviu como fundamento para a formulação de políticas econômicas adotadas a partir da década de 1950, produzido pela Comissão Econômica para a América Latina e o Caribe, a CEPAL. A CEPAL, acolhendo e desenvolvendo um programa de pesquisa com rigor científico, levou o desenvolvimentismo a ser reconhecido pela comunidade internacional como um saber jurídico. A noção de desenvolvimento já estava presente nos clássicos, notadamente Adam Smith, o Davi Ricardo e seus sucessores. Assim, por desenvolvimento, entendia-se, sobretudo, o crescimento a longo prazo da economia, que fatores impulsionavam para lograr maior produtividade, expansão dos negócios, ampliação dos mercados e taxa de lucro. Mesmo na visão marxista, o desenvolvimento assumia a conotação de acumulação de capital ou de sua reprodução de forma ampliada.
E a sua antítese, o não desenvolvimento ou o subdesenvolvimento, na concepção clássica do desenvolvimento, eram as crises, ou seja, a constatação de que o crescimento enfrentava obstáculos que se manifestavam com frequência em paralisação da produção, queda dos lucros, ociosidade de capital e desemprego. Por outro lado, a teoria furtadiana é vinculada a uma perspectiva social, se distanciando da vertente exclusivamente econômica do desenvolvimento, e considera a participação do Estado como essencial para fomentar as ações sociais, onde o Sindicato dos Trabalhadores tem papel especial para a conquista e preservação dos direitos sociais. A consideração da necessidade dessas integrações para o desenvolvimentismo vem contemplada na produção teórica de Celso Furtado, que afirma que a concepção de desenvolvimento de uma sociedade não é independente de sua estrutura social, e tampouco a formulação de uma política de desenvolvimento é concebível sem a tutela de um sistema de poder. Para o autor, as instituições da sociedade civil representativas, incluindo os sindicatos de trabalhadores, são fundamentais para a superação do subdesenvolvimento. Então, em conclusão, se utilizando da realidade brasileira, em conjunto com a teoria de Celso Furtado, eu concluo a necessária desculpem, que os sindicatos sejam rotineiramente, cotidianamente, como política de, não só de governo, mas política de Estado, não é? Para que sejam fortes e possam efetivamente atuar no equilíbrio nas tratativas entre os sindicatos dos trabalhadores e dos empregadores para se alcançar um desenvolvimento econômico e social. Então, era essa exposição. Muito obrigada. Obrigada a você, Ana Maria. Eu quero, então, de imediato passar para o último trabalho, já que a Adriana, o André e a Ana Cristina, que seriam do primeiro trabalho, não compareceram, então agora nós vamos fazer a apresentação do último trabalho, que é com Daclis Barbosa Coelho e Vitor Hugo Barbosa Coelho de Lima, são da minha universidade, da Universidade Presbiteriana Mackenzie, e eles vão tratar sobre a nova cultura RUP, o trabalho incessante para a busca do sucesso inalcançável. Estão com a palavra. Primeiramente, eu gostaria de agradecer à professora Zélia Imbero Júnior pela oportunidade aqui de apresentar de comunicação. Então, nosso trabalho ele tem um viés interdisciplinar também, ele não fica só no direito, ele acaba permeando aí pelas áreas de filosofia, sociologia, história, e ele visa entender como que aquela cultura IUP dos anos 80, né, ela se aplicaria hoje em dia. Então, como que ela tá retornando num contexto mais americano, América do Norte e principalmente Brasil. E para isso, a gente dividiu a pesquisa em 3 momentos, né? A evolução histórica do trabalho, do ponto de vista de valor mesmo do trabalho, como ele era visto, né? Desde a antiguidade ali, até com a origem etimológica do termo, que vem de um instrumento de tortura, né? Tripalium, e um instrumento pecuário também, né? Até perpassando pela Idade Média, com a escolástica e a patrística ali, ou seja, uma visão filosófica mais voltada à religião, à igreja, ao catolicismo, que até diminui o valor do trabalho, dizendo que seria algo como uma consequência do pecado original, né? Um castigo, isso na primeira metade da Idade Média, ou seja, na Alta Idade Média. Já aí avançando na Baixa Idade Média, com o início da criação das corporações de ofício, um encaminhamento para o Renascimento, que você já tem ali a visão dos burgos, né, dos burgueses que ocupavam
esses centros comerciais durante esse período, e já no Renascimento, com uma visão que é de mais honraria do trabalho, ou seja, o labor ele já começa a ser visto como algo não só necessário, como ele já era visto, mas agora também positivo. Então, as pessoas começam a dar um valor diferenciado para o trabalho, ao incentivo para o trabalho, à continuidade e fortalecimento das corporações de ofício, que putz, ia dizer ali ser um bisavô, talvez, dos sindicatos. E isso é reforçado ainda mais com o caráter iluminista dos séculos que se seguem, ali pós-século XVI, XVII, XVIII, especificamente na Revolução Francesa, e esse pensamento iluminista que tange o cientificismo, então o trabalho, o labor manual, né? Isso é importante deixar claro, porque o trabalho intelectual, de pensamento, o trabalho de contemplação, né? Ele sempre foi valorizado, isso nunca houve dúvida, desde a Antiguidade Clássica. E durante esse período iluminista, eles percebem que o trabalho manual, vamos dizer assim, de força, né, o trabalho prático, ele tem uma fundamentalidade latente, né, na sociedade, para o desenvolvimento científico, para o desenvolvimento do pensamento também, né? Então, a intelectualidade, o trabalho intelectual e essa forma de trabalho mais bruta, eles se tornam equânimes. Isso, obviamente, se desenvolvendo durante a Revolução Francesa, e ali, na Revolução Francesa, a gente pode dizer no período revolucionário, você já começa a ter uma preocupação com o trabalho do ponto de vista legal, né? Você já tem despontando ali o interesse de regular esse trabalho de maneira não constitucional, não vou falar isso, porque não necessariamente seria, mas algo próximo de, né, ser constitucional, não era ainda. Aí você passaria depois para a Revolução Industrial. Aí sim você tem uma guinada e uma mudança bruta no trabalho. Você passa de um trabalho manufaturado para um trabalho de máquinas, né? Um labor industrial. Então você também começa a constituição, isso eu digo nas duas revoluções industriais, dos sindicatos propriamente ditos, né? Formações primárias desses sindicatos, e de igual forma, como a Revolução Industrial perpassa o século XIX, você já começa uma legislação, corpo legislativo a ser construído num ponto de vista global, desde o Brasil, a Europa, a América, os Estados Unidos, perdão. E ali você já se inicia um processo também de preocupação maior com esse trabalho, e não com o trabalho em si, mas o trabalhador, né? Porque percebe-se que o trabalho tem que ser valorizado, o trabalho tem de ser respeitado, né? E o trabalhador não é um robô, ele não pode ficar trabalhando 23 horas por dia. Disso você tem o período já do século XX, onde você passa realmente ali, principalmente no entre guerras, né, entre a Primeira e a Segunda Guerra Mundial, com a finalização da Primeira, e até um ano antes, com a Constituição do México, legislando já sobre direitos sociais, a Constituição de Weimar, também na mesma toada. Então você já tem uma introdução constitucional e um reconhecimento da fundamentalidade dessa área do direito, né, dos direitos sociais. Você tem a própria criação da OIT, só que, obviamente, a Segunda Guerra, acho que não há necessidade de uma explanação muito a fundo, que todos os direitos são suprimidos pelos governos totalitários, isso no Brasil até posterior, com a ditadura militar. Só que no período posterior à guerra, com a retomada no final da década de 40, década de 50, década de 60, você chega, década de 70 posterior, já com um ambiente mais amigável, né? Você tem na década seguinte, em 1980, a criação não, mas a ascensão do que se chama
dos IUPs, né? Na América, principalmente. A Europa é um outro panorama, mas na América você tem os Young Urban Professionals, né? Que eram aqueles jovens que buscavam trabalhar geralmente no ambiente corporativo, no ambiente de finanças, Ô, e que Vitor, eu quero chamar a atenção que vocês têm 10 minutos e tem também o teu, não sei se só você vai apresentar, mas já está quase terminando os 10 minutos. Então, tranquilo, assim, quê? eu já vou ter, acho que Não, é sou só porque eu mesmo que vou apresentar. tem você também e tem a Daclis, né? Então, não sei se é só você que vai apresentar, ou se a Daclis também vai apresentar. Então, assim, só para você controlar o horário, viu? Sim, sim, claro. Mas acho que sou só eu mesmo que vou apresentar. Faço a apresentação inicial e depois a gente vai abrir para os dois, se tiver alguma dúvida. Então, você tem a ascensão dessa cultura IUP na década de 80 e isso você inverte ali o valor do trabalho, não há mais só uma valorização, uma noção de necessidade ou de meio, você tem uma noção de fim do trabalho, ou seja, ele vira a finalidade do ser humano. E isso é algo interessante que volta para a nossa cultura atual, que é essa busca por uma ascensão social a qualquer custo, né? Inclusive até na cultura IUP você tem ali o presidente americano, que é um símbolo dessa cultura. E isso volta hoje, principalmente vendo no Brasil, com algumas pessoas pregando ali cargas horárias de trabalho de 70, 80, 90 horas por semana, né? Então, para buscar esse sucesso que nunca vai chegar dessa forma, né? Porque você vai deteriorar o ser humano e o trabalho vira um trabalho pelo trabalho, um trabalho pela fortuna, um trabalho por um objetivo distante, longínquo, e se torna até ali você tem uma visão que pode chegar a uma crise existencial do próprio ser humano, você linkar o homem ao trabalho único e exclusivamente, né? Problema que já foi tratado em algumas obras até literárias, como é o caso da Metamorfose de Kafka, né? Então, essa é mais ou menos o esqueleto da nossa pesquisa, né? Então, é trazer uma análise para ver como que o trabalho mudou durante todos esses anos e como essa cultura IUP sendo trazida para os dias atuais, ela não fere, mas ela ignora tudo que foi conquistado até o presente momento, em questões legislativas, em questões de direito, em questões filosóficas e sociais. E basicamente é esse aí o panorama geral da pesquisa. Muito obrigado pela atenção. Daclis, você vai fazer a apresentação ou não? Não, a gente resolveu direcionar, né? Porque geralmente quando a gente participa no Ibero Júri, a gente acaba direcionando um ou outro, né? Nós Ah, tá estaremos no bom. primeiro evento de Pádua agora nos próximos dias. Então, né, nós dividimos. Ah, É vocês um vão estar lá paralelo no que nós evento também. Vão também estar lá. estaremos lá Há também. 2 anos, porque o do Pado vai a cada 2 anos, né? É, E há 2 anos atrás eu estava lá. a região Infelizmente, dos nesse eu não nossos vou estar. antepassados aqui, que nós somos Sim, família italiana que sim. nasceram naquela região. É. Bom, então, nós Agradeço, terminamos a professora. apresentação dos trabalhos. Obrigada, Daclis. Terminamos a apresentação dos trabalhos. Eu vou novamente chamar para ter certeza que não teve, assim, não há omissão dessa moderação aqui. O primeiro trabalho, o primeiro grupo, que era a Adriana Alves de Jesus, o André Machado Cavalcante, e a Ana Cristina Barbosa, Guedes de Carvalho Rocha, que são da Universidade da UERJ, do Rio de Janeiro, da PUC do Rio Grande do Sul e da UNB. Bom, então, considerando a finalização dos trabalhos, eu indago se algum de vocês tem algum comentário a fazer, algum questionamento a fazer. Eu queria só fazer um registro em relação ao trabalho ali que falava da sustentabilidade, eu como professora de Direito de Seguridade Social, aqui no Mackenzie não tem só direito previdenciário, direito da Seguridade Social, e no qual encontra-se a Previdência Social. Infelizmente, são poucos que veem
o sistema de seguridade como um sistema e acabam vendo áreas isoladas. Aí eu, em relação ao quarto trabalho, né, que da Andressa e da Luana sobre a súmula 47 da TNU e os reflexos na Previdência Social, eu vi que vocês comentaram ali da sustentabilidade financeira do sistema, mas, assim, há uma certa incoerência, porque a flexibilização que o Poder Judiciário tem feito, inclusive nessa súmula da TNU, ela tem comprometido e muito a sustentabilidade da Previdência. E é importante saber que, às vezes, e eu tenho dito, não só como professora, mas como aplicadora do direito, que o que tem preponderado muitas vezes são princípios extrajurídicos, né? E o sistema é um sistema, quem não está protegido pela Previdência estará protegido pela assistência social. Eu vejo uma flexibilização exagerada em relação ao que seria o segurado especial, que é o pequeno agricultor e o pequeno pescador, incluindo gente que não, efetivamente, não se enquadram dentro. Às vezes, a dificuldade de apresentar documentos também pode representar a ausência de um trabalho efetivo, né? Então, porque o pequeno agricultor, na verdade, o que acontece é que o segurado especial é aquele que trabalha por conta própria. Eu tenho visto muitas decisões do Poder Judiciário, incluindo boia fria, como se fosse segurado especial. Eu acho que ele tem que ter uma proteção, mas essas decisões judiciais, elas têm, inclusive, no meu entendimento, estimulado a informalidade, né? E isso é uma pena, que se falou muito, né? A professora Yara comentava aí do direito do trabalho, né? Professora Yara, eu tenho dito que a informalidade no Brasil, que hoje gira em torno de 40%, ela se deve a essas flexibilizações das normas previdenciárias, da incoerência da proteção assistencial. O Brasil é o único país no mundo que tem uma prestação não contributiva igual a contributiva. Então, muita gente busca trabalhar informalmente e vai ao Poder Judiciário, que tem flexibilizado muito, inclusive, o conceito de deficiência, no meu entendimento, violado a própria convenção, que o Brasil é signatário, e aí as pessoas preferem trabalhar na informalidade, quando hoje foi apresentado aqui, embora o Vitor tenha dito que num determinado momento, né, foi tido como um sacrifício, um pecado, né, o resultado de uma atuação como pecado. Na verdade, hoje a nossa Constituição, ela traz o trabalho, inclusive, como um instrumento de dignidade, porque coloca no artigo 193 da Constituição Federal como base da ordem social o primado do trabalho. Claro que depois ele fez todo um histórico, gostei muito de ver, né, de ouvir esse histórico, mas, independente do que foi no passado, hoje é isso, e muitas pessoas, por conta dessa flexibilização do Poder Judiciário, dessa incoerência do Constituinte, porque a regra, por exemplo, do benefício assistencial de um salário mínimo é do Constituinte, isso aí tem, inclusive, buscado que as pessoas trabalhem na informalidade, e essa informalidade, muitas vezes, retira muitos direitos e retira a pessoa da possibilidade de transcendência. Então, queria fazer só esse comentário em relação ao trabalho da Andressa e da Luana, e vou, então, volto a abrir, né? Se alguém tem algum comentário, algum questionamento. Professora, Fala, Luana. então, estou pedindo a palavra apenas para agradecer as contribuições. Eu fiz algumas anotações aqui em relação aos seus comentários, que são de grande valia. Realmente existe, como eu falei, né, existe essa possibilidade aí de comprometimento da sustentabilidade financeira da Previdência. A dimensão ainda, como eu falei, por ser um estudo ainda em andamento, a gente ainda não conseguiu mensurar como é que se encontra o sistema da Previdência em relação ao impacto dessa súmula, justamente porque os nossos estudos não estão finalizados. Mas agradeço muito a contribuição, pode ter certeza que a gente vai verificar essa situação também para incluir no nosso artigo. Muito obrigada. Alguém tem alguma questão?
um questionamento sobre qualquer um dos trabalhos. Eu vejo que todos os que apresentaram continuam presentes, né? E estão abertos ali. Na hipótese de não ter, eu vou encerrar aqui. Eu quero fazer minhas as palavras da professora Yara, né? Importância do número de trabalhos aqui apresentado, cujo objeto é o trabalho, quer ele o trabalho em si, quer a proteção do trabalhador, que se dá por meio da Previdência Social e que é contributiva, embora às vezes o Poder Judiciário esqueça disso, né? Justamente porque pouco se trabalha, professora, os direitos de Seguridade Social, e aí, por não se trabalhar, muitas vezes o princípio do tadinho tem prevalecido em detrimento de princípios e de preceitos constitucionais. A Constituição fala que a Previdência é contributiva, a Constituição diz que tem que atender critérios que preservem o equilíbrio financeiro e atuarial, e não sendo obedecidos isso, nós temos visto os outros subsistemas, em especial o subsistema de saúde, com poucos recursos destinados. Porque se eu tenho um sistema que é de seguridade social e que tem previdência, saúde e assistência, e se a previdência, nos últimos anos, nesse último ano deve ultrapassar 900 bilhões, no ano passado beirou a 900 bilhões, em 2023, não no ano passado, bilhões de reais para a Previdência, e é bom que se diga que as contribuições previdenciárias do trabalhador e do empregador equivale a 2/3, e o restante quem paga é o consumidor final, que vai comprar uma caneta e paga contribuição social sobre o lucro, contribuição sobre o faturamento e assim por diante. No Brasil, como só se pensa em direitos e não se pensa nos recursos destinados a esses direitos, muitas vezes a gente tem solidariedade invertida, que eu tenho defendido. Abro novamente, em não tendo contribuições, eu vou encerrar daí os trabalhos. Eu quero, mais uma vez, agradecer ao Iberojur, agradecer à Universidade de Parma, agradecer à a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul, na pessoa da professora Denise Fincato, ela que iniciou todos esses trabalhos. Como eu disse, eu acho que há mais de 10 anos iniciou lá na Universidade Complutense de Madrid, e eu, há uns 10 anos atrás, mais de 10 anos, porque há 10 anos atrás eu me uni à professora lá na Complutense de Madrid, onde tinha alunos do mestrado e doutorado da PUC, presencialmente, e aí tinha apresentação de trabalhos, né? Depois e aí, num segundo momento, houve o acréscimo da Universidade de Parma, e sempre por meio da professora Denise Fincato, depois a Universidade Católica do Porto, né, lá da Porto, Portugal, inclusive tinha 3 seminários seguidos, e aí, a partir do ano passado, né, o Iberojur se uniu. Então, quero também fazer esse registro e agradecimento ao professor Fábio, se uniu e tem coordenado esses trabalhos, que o Iberojur tem uma expertise muito grande no recebimento dos trabalhos, nas apresentações. Eu fico feliz de, há uns 20 anos atrás, estar na cidade do Porto, quando foi criado o Iberojur, estava lá fazendo investigações e participei da primeira reunião de criação do Iberojur, que tem estimulado essa troca de experiência, e eu ressalto, né, eu sei que tem gastos de viagem, especialmente em janeiro, que as passagens aéreas estão bastante caras, mas assim, eu sei que tem
tem possibilidades a médio e longo prazo de pedir próprio auxílio das universidades, ou pedir para participar de projetos de pesquisa. Aqui tem as fundações estaduais, no caso nosso aqui, né, professora Yara, a FAPESP, lá no Amazonas tem também a Fundação Estadual, no âmbito federal nós temos a CAPES, o CNPq, então tem que buscar projeto, e é importante ter essas apresentações, é importante ter publicações, que isso acaba... A professora Yara disse que começaram o estrito sensu agora, lá na Faculdade de Direito. É importante ter tudo isso, porque aumenta a avaliação da instituição, e com o aumento da avaliação, o aumento de bolsas, professora Yara. Eu faço parte da comissão de bolsas aqui no Mackenzie, e é impressionante, depois que nós passamos de 5 para 6, o aumento de bolsas, né, que foi disponibilizado para o programa, né, aumento de bolsas da CAPES. Então, é importante isso, eu sempre digo, como na comissão de bolsas, que as bolsas não são nosso da comissão de bolsas, não é do Mackenzie, da CAPES, é do programa. E o programa, todos nós temos a obrigação, aqui, de certa forma, todos estão em programas, né, de mestrado, doutorado, eu digo do Sul, né, Universidade Federal aí de Santa Catarina, né, aqui nós temos do Sudeste, que por meio aqui da professora Yara lá e do Mackenzie aqui, nós tivemos trabalhos do lado de Manaus, né, da Universidade Estadual do Amazonas, enfim, eu estou citando esse para demonstrar, e aqui, assim, fizeram essa online, mas quando se está presencialmente, tem de diversos países. Eu me lembro no ano passado, ali em Parma, tinha muitos professores, tinham professores brasileiros, professores de Portugal, professores da Espanha e muitos professores da Itália. Eu não sei se todos acompanharam ontem nas plenárias, muitos professores, né, professores lá da Universidade de Milão, e de Bolonha, de Portugal, do Brasil, muitos professores. Essa troca de experiência para os professores que estão aqui, professor Denilson, professora Yara, outros professores que estão aqui, estou citando os dois, mas em nome de todos eu cumprimento. Esses encontros, eles permitem inclusive, né, publicações no exterior, permite participação em projetos de pesquisa. Eu estava até comentando, estava numa reunião, e agora, até finalizando, vou voltar para uma reunião sobre publicações internacionais, e eu dizia que as publicações internacionais são importantes, mas as participações em eventos internacionais também são. Agora mesmo, o Mackenzie vai fazer parte de mais um projeto da União Europeia, e foi de conhecimento em participação de eventos, né? A gente conhece as pessoas, vê que tem proximidades nas pesquisas, começa a conversar, faz pesquisas juntos, publica junto, tudo isso é importante. E nesse papel o Iberujur tem, assim, contribuído e muito. Então, eu quero agradecer a cada um, não vou aqui citar a todos, né? Mas quero aqui registrar a presença de todos, né? E aqui tinha, inclusive, alunos da graduação, né, do mestrado, do doutorado, professores, a cada um por partilhar conosco as pesquisas, que os trabalhos são a participação, e agora tem o prazo estipulado pelo Iberujur para apresentar. Eu penso que a apresentação, e depois com pesquisas complementares, né, publicar, e a publicação do Iberujur é interessante, porque está disponível para todos, é só entrar no site, e aí, muitas vezes, ela acaba sendo até mais conhecida do que, às vezes, a gente publicar um livro, né? Especialmente físico, que hoje acaba assim, limitando muito o acesso a todos. Então, pergunto novamente se alguém tem mais algumas